Vamos então abrir as Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Página 1274. 1274. Efésios 4, 30. E diz assim a palavra de Deus: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Muito bem, irmãos, nós temos estado a seguir a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo e temos agora chegado ao tempo em que, conforme a promessa de Cristo, o Espírito Santo, há 2000 anos, foi enviado do céu sobre a igreja que estava em Jerusalém. E Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, que nós aqui estudamos, é um marco importante na história bíblica. Como sabemos, o Senhor Jesus Cristo encarnou, ele veio ao mundo e cumpriu o plano da salvação determinado pelo Pai. Para isso, o Senhor Jesus precisou de ir à cruz, onde ele levou sobre si o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e 40 dias depois de ressuscitar dentre os mortos, o Senhor subiu novamente, ascendeu de volta ao céu e sentou-se à direita do Pai, no trono, em grande glória. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, conforme promessa do Pai e dele mesmo, o Espírito Santo foi enviado sobre a Igreja. E o Espírito Santo veio com uma missão importantíssima, que foi de apetrechar a Igreja com o poder, como o Senhor Jesus disse, quando ele estava a subir ao céu, prometeu que o Espírito Santo viria e iria dar poder aos crentes, à Igreja, para que a Igreja levasse em frente essa grande comissão que é levar o Evangelho a todo o mundo. E nós estamos então, consideramos isso mesmo já, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que ocorreu 50 dias depois da Páscoa, há 2000 anos. Na semana passada nós vimos como o Espírito Santo começou a agir e o progresso da Igreja, começando em Jerusalém e indo até muito longe. No livro dos Atos dos Apóstolos foi até as regiões da Ásia, na altura, Grécia e até Roma. E como a igreja, com a direção do Espírito Santo, cresceu e se desenvolveu, milhares e milhares de pessoas novas que se converteram, judeus e depois também gentios. E hoje vamos considerar uma vez mais essa maravilhosa pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa que é referida quando o Senhor Jesus falou sobre a pessoa divina, referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E sem dúvida que a pessoa do Espírito Santo talvez seja a pessoa menos conhecida e menos falada e menos ensinada na Igreja. E hoje vamos ver alguns mandamentos que a Palavra de Deus tem sobre o Espírito Santo. E fazemos bem a prestar atenção àquilo que a Palavra de Deus nos diz. Em primeiro lugar, vamos ver algumas observações importantes sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é e aquilo que ele faz. Nós, lendo 1 Coríntios 6,19, temos aqui uma revelação importantíssima, única, sobre a pessoa do Espírito Santo. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo,
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Isto é um milagre. Milagre único, que é Deus fazer sua habitação o nosso corpo, não é? Na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nas vidas, nos corpos daqueles que são crentes em Jesus Cristo. Também, em Efésios 1, 12 até 14, lemos algo mais sobre esta pessoa do Espírito Santo. O que é que isto quer dizer? Isto leva-nos a pensar o seguinte: bom, se Deus mora em mim e eu agora estou aqui, mas daqui a pouco eu vou estar noutro lugar, vou estar na minha casa e se calhar amanhã de manhã vou trabalhar e vou estar acompanhado destas pessoas, daquelas. Quer dizer, no meu dia-a-dia vou estar em diversos lugares, em diversas situações. Bom, e o Espírito Santo está sempre em mim. E é um Espírito que é santo. Então, Deus está comigo, está em mim, na pessoa do Espírito Santo. Portanto, como é que eu devo viver? O que é que eu devo fazer? Uma vez que carrego dentro de mim a pessoa divina, neste caso o Espírito Santo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos, eu não pertenço a mim mesmo, não sou dono de mim mesmo. Pertenço a quem? A Cristo, porque Ele me comprou por um bom preço, que foi quando Ele, na cruz, deu a sua vida por mim e por ti. Agora vejam mais sobre o Espírito Santo em Efésios 2. Nós, Efésios, 1:12, na segunda parte do versículo 12, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, esperar em Cristo aqui está-se a referir nós, aqueles que cremos em Jesus, os crentes, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, alguém ouve a palavra de verdade, diz ali, o evangelho da vossa salvação. E, agora duas opções. Esta qual é? Tendo nele também crido, ouviste a palavra, ouviste o evangelho da salvação, crestes, o que é que acontece? Fostes selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que Jesus prometeu, lá na última reunião com os seus discípulos, não é? O Pai vai enviar o Consolador. Quando o Senhor Jesus estava para subir ao céu no dia da ascensão, espere, não se ausentem de Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai. Então, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o que é que faz esse Espírito Santo? O qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então vejam, que revelação única agora aqui também. Ouvimos a palavra da verdade, diz aqui, o evangelho da salvação, cremos, e Deus faz essa obra única. Creste em Jesus, o Espírito Santo sela-nos, põe aqui um selo e diz, este é meu. Eu passo a pertencer, tu passas a pertencer a Deus. E por isso és selado com o Espírito Santo. Ele faz de ti, da tua vida, sua casa. Portanto, onde quer que nós estejamos, no nosso dia-a-dia, pertencemos a Deus, estamos selados com o Espírito Santo, somos a casa de Deus, neste mundo. Agora, o que é que o Espírito Santo faz? Vamos ver apenas 3 coisas. Já falámos em algumas mais, mas vejam aqui, em Romanos 8, 26 e 27, esse Espírito Santo possibilita todas as formas de comunhão com Deus. Uma delas, intercessão. O que é que diz Romanos 8, 26 e 27? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda. Olhem aqui a obra dele, ajuda. O Espírito Santo está aqui ao nosso lado. Por isso é que ele é também chamado Paracleto,
que está ao lado de. É a palavra grega lá para o Consolador. Ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, o Espírito Santo, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nas nossas orações e súplicas e intercessões na nossa comunhão íntima com Deus, Espírito Santo que habita em nós, que nos selou, que nos fez possessão de Deus, Ele ajuda, diz aqui, ajuda nas nossas orações. Às vezes não sabemos como é que eu devo pedir, o que é que eu devo pedir. É o Espírito Santo que nos orienta e nos ajuda. Na oração, em Judas 20, diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Oração. Mas depois o Espírito Santo também vai fazer uma coisa única, maravilhosa. E todos nós aguardamos isso. Está em Romanos 8, 11 e 23. Tem a ver com a ressurreição dos mortos. Deus tem... o pecado vai levar a que todo o homem vai morrer, exceto aqueles que no dia da vinda de Cristo, no arrebatamento, estiverem vivos, esses vão ser transformados ali no abrir e fechar de olhos, não é? Mas todos vão morrer e Deus vai ressuscitar todas as pessoas que vão viver neste mundo. Todas. Neste momento vivem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. E para trás já viveram muitos bilhões. E para a frente não sabemos. Todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar dos mortos. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. O que vai distinguir é que aqueles em quem habita o Espírito Santo vão ressuscitar para a vida eterna com Deus. Vejam aqui. Romanos 8, 11 e 23. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, quer dizer o quê? Está a dizer, se tu já és crente, então o Espírito Santo habita em ti, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E no versículo 23, e não só ela, está a falar da criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Portanto, tendo em conta, aqui de uma maneira muito breve e introdutória, tudo isto que é o Espírito Santo, a Bíblia tem mandamentos sobre este Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, como o vento ou como outra coisa qualquer. O Espírito Santo não é uma coisa. Também não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Tal como Jesus é uma pessoa, tal como o Pai é uma pessoa. E a Bíblia tem mandamentos relativos ao Espírito Santo. E nós vamos ver apenas alguns, vamos ver 3 mandamentos e devemos dar toda a atenção a estes mandamentos que temos sobre o Espírito Santo. O primeiro deles está aqui em Efésios capítulo 4, que nós lemos há pouco. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que é que isto quer dizer? Não entristecer o Espírito Santo. Quando eu faço, quando eu digo, ou quando eu penso qualquer coisa que ofende o meu próximo, isso entristece-o, não é verdade? E é o mesmo com esta pessoa divina que é o Espírito Santo de Deus. Todo o pecado, quer seja pecado de palavras, de atitudes, de pensamentos, realmente são uma ofensa a Deus. Por exemplo, em Isaías 63:10, nós lemos assim: mas eles foram rebeldes
e contristaram o teu Espírito Santo. Está a falar do povo de Deus, diz, esse povo que conhecia a Deus, que tinha o ministério dos profetas, dos sacerdotes, diz, eles foram rebeldes, não foram obedientes, não foram humildes para com Deus e contristaram, entristeceram o teu Espírito Santo. O Espírito de Deus que nós vimos há pouco, o Espírito Santo de Deus, habita em nós. Esse Espírito Santo, é santo, como diz o seu nome, e por isso qualquer atitude na nossa vida imprópria vai entristecer esse Espírito Santo de Deus. E a rebeldia, a desobediência é uma forma de entristecer o Espírito Santo. Há um exemplo que é muito conhecido de grande ofensa ao Espírito Santo na igreja em Jerusalém. Um casal, Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, arranjaram lá um esquema em que eles queriam ser assim conhecidos como pessoas muito zelosas, que deram uma grande oferta para a igreja, mas fizeram isso assim de uma maneira ardilosa e mentiram. Mentiram à igreja e o apóstolo Pedro diz, vocês mentiram ao Espírito Santo. E o resultado foi dramático, em que Ananias e Safira morreram às mãos de Deus. Foi realmente uma atitude que entristeceu, uma atitude de rebeldia que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Se nós lemos, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz, o Espírito luta contra a carne, e a carne cobiça contra o Espírito, e estes opõem-se um ao outro. Portanto, o Espírito Santo habita em nós, nos crentes, mas nós não somos perfeitos, temos também a nossa carnalidade. E há uma luta permanente nas nossas vidas, em que o Espírito de Deus age e atua nas nossas vidas, a carnalidade cai em nós também, e que há vejam aqui, um cobiça contra o outro, opõe-se um ao outro. E se nós deixamos de fazer a vontade de Deus e fazemos a vontade da nossa carnalidade, estamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, este mandamento, em qualquer área da nossa vida, do nosso dia-a-dia, do nosso viver, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Segundo mandamento, está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. O que é que isto quer dizer? Há um versículo em Romanos 12, versículo 11, que nos ajuda a compreender. Diz assim, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Estes dois mandamentos, não extingais o Espírito, sede, ao contrário, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, servindo a Deus. Eles estão em consonância um com o outro. O que é que faz o Espírito Santo? Entre muitas coisas, o Espírito Santo dá a cada crente dons espirituais. Cada crente recebe de Deus pelo menos um dom espiritual, uma capacidade divina para podermos servir ao Senhor na sua igreja. Um dom não é uma habilidade natural. Tocar piano não é um dom espiritual. É uma capacidade que nós temos. Os dons espirituais estão bem descritos nas Escrituras. Também já aqui falámos sobre isso. Portanto, nós recebemos, quando nos convertemos e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós recebemos dons espirituais. E quando nós deixamos de servir a Deus e de pormos em prática esse dom que o Espírito Santo nos concedeu, isso significa que nós estamos a extinguir, a apagar a ação do Espírito Santo em nós. Vamos ver alguns exemplos disso. Nós extinguimos o Espírito Santo quando nós também nos opomos a Ele. Quando nós resistimos e lutamos contra a sua vontade e contra a sua ação.
O mandamento é: não extingas o Espírito Santo. Não permitas que as decisões da tua vida como crente sejam de não obedecer à voz do Espírito, à palavra de Deus que diz aquilo que nós temos que fazer como crentes, porque se nós resistimos e não obedecemos a Deus, então estamos a extinguir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É por isso é que nós vemos crentes que muitas vezes por diversas circunstâncias, às vezes até por pecado, deixam a igreja, não é? E ao deixarem a igreja e escolherem uma vida longe de Deus, a ação do Espírito torna-se realmente cada vez mais fraca nas suas vidas. E às vezes, depois de muita oração e de insistência dos irmãos na fé, essa pessoa que se afastou e que enfraqueceu e ficou fria à palavra de Deus é novamente reavivada e volta como aquele filho pródigo. E volta, regressa à igreja e ele permite que Deus haja outra vez na sua vida, e ele, em vez de extinguir o Espírito, permite que o Espírito Santo atue nele e sirva a Deus com zelo e com dedicação. E notem que esta desobediência ao Espírito Santo, este lutar contra o Espírito Santo, ocorre nos crentes e ocorre também nos descrentes. Porque o Espírito Santo tem uma maneira de agir em relação aos crentes e também aos descrentes, como nós bem sabemos. Vamos ver dois exemplos. Vejam as palavras de um crente. Um crente que estava a ser martirizado por causa da sua fé, que se chamava Estevão. E quando Estevão estava a ser apedrejado, em Atos capítulo 7, versículo 51, ele diz assim, para os judeus que o estavam a apedrejar: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Isto mostra aqui claramente o livre-arbítrio, a livre escolha de qualquer pessoa, de qualquer crente. A Bíblia está cheia de exemplos a mostrar Deus a chamar o seu povo ao arrependimento, para que deixem o pecado, para que se voltem para Ele, para que voltem para os seus caminhos. E vemos a Bíblia cheia de exemplos do povo voltar as costas a Deus, ao Senhor. É uma escolha pessoal, é uma decisão. É uma decisão de cada um. Nós não devemos resistir. Nós não devemos agir de uma maneira que começamos a extinguir a ação do Espírito. É aquele mandamento que diz: não extingais o Espírito. Devemos antes sim obedecer, aceitar a orientação do Espírito Santo, que Ele nos dá pela palavra de Deus. Porque quando alguém resiste e luta contra a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, então ele está, nessa ocasião, a extinguir o Espírito Santo, a ação do Espírito na sua vida. Deus sempre fala com cada um de nós que é crente, mas o que nós estamos a assistimos em todas as gerações, mas nesta em que nós vivemos, que é aquela que nós conhecemos melhor, vemos esta geração que lança para trás das costas a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse sobre o Espírito Santo, o Consolador que Ele iria enviar. Disse assim, e este é outro exemplo. Disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando alguém ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho da salvação, essa pessoa que ainda não é crente está ali a receber a ação do Espírito Santo, porque diz o Senhor Jesus: Ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nessa altura, a pessoa que está a ouvir o testemunho do Evangelho tem a escolha. Ou resiste àquela mensagem que está a ouvir e aí está a resistir ao Espírito Santo, ou vai deixar-se convencer
e crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas este é o mandamento que a palavra de Deus nos deixa. Não extingais o Espírito Santo. Um terceiro mandamento, e o último que nós vamos ver, está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que bênção! Então o que é ser cheio do Espírito Santo? Todo o crente que tem uma vida de amor a Deus, de amor ao seu próximo, de amor à palavra de Deus, de amor aos caminhos do Senhor, todo o crente que tem uma disposição no seu coração para obedecer à palavra de Deus, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Não quer dizer que esse crente que é perfeito, nenhum de nós é nem será perfeito a não ser quando estivermos com o Senhor Jesus na eternidade. Mas aquela pessoa que humildemente ama a Deus e o quer servir e seguir com dedicação e fidelidade, essa pessoa certamente que se está a encher do Espírito Santo. Ou seja, está a permitir que o Espírito Santo possa agir, atuar na sua vida. E ao contrário de o entristecer, ao contrário de o extinguir, está a deixar que o Espírito Santo encha a sua vida para ser de grande testemunho de serviço ao Senhor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, temos aqui um outro mandamento que nos ajuda a compreender este, que é enchei-vos do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz, e complementa isto que temos estado a ver: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E ali Gálatas capítulo 5 tem a lista das obras da carne, que nós tivemos até a ler, lembram-se? Há pouco, ainda se lembram? Não é? Aquela lista das obras da carne e o fruto do Espírito que está depois mais à frente. Portanto, quando nós rejeitamos as obras da carne e escolhemos e decidimos andar em espírito, como aqui diz, andar em espírito, então a influência da carne na nossa vida não vai ser vitoriosa. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Portanto, irmãos, mais à frente aí em Gálatas capítulo 5, tem aí essa revelação do grande inimigo do crente, que é a carnalidade. Está em nós o versículo 17, revela isso mesmo, como vimos há pouco. Diz: carne e espírito opõem-se um ao outro, combatem-se. Por isso, irmãos, sejamos cheios do Espírito Santo, não de carnalidade, andando no Espírito. Então, este mandamento que temos aqui: enchei-vos do Espírito. Portanto, irmãos, que bênção maravilhosa, única, esse mistério que Paulo nos revela, através das suas cartas, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vive, reside, habita em cada um que aceita o Senhor Jesus Cristo e se torna um filho de Deus pela fé em Jesus. E, sabendo disso, grande é a nossa responsabilidade, grande é a bênção que recebemos de Deus, de sermos selados com esse Espírito, de sermos abençoados com a sua presença. Já imaginaram? Nós somos as pessoas únicas no mundo. O crente é uma pessoa única e especial. Vive nele o Espírito Santo de Deus. És único, és especial, és amado por Deus. Mas grande é também a nossa responsabilidade. Não entristeçais o Espírito Santo, não extingais o Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Glória ao nome do Senhor. Amém.